Bom dia, quarto ano. Então, estamos dando início a mais um dia aí, né? Hoje, quarta-feira, dia 1º de julho de 2020. Vamos, então, hoje com a nossa atividade avaliativa 3, né? De português e geografia. Então, hoje faremos de português e geografia. Atividade avaliativa 3. Combinado? Então, vamos lá? Então, vocês têm aí na atividade avaliativa 3 de português, vocês têm aí o seguinte exercício. Pessoal, prestem atenção aqui, talvez não esteja na mesma sequência de vocês, eu não tenho certeza se vai estar, mas qualquer coisa presta atenção então no enunciado, tá bom? Então, olha só, escreva 3 palavras que sejam, então vamos lá. Eu quero 3 palavras que sejam oxítonas acentuadas. Então, vamos lá. O que são palavras oxítonas? São aquelas palavras em que a última sílaba é a mais forte, né? É a sílaba tônica. E tem que ter acento. Então, tem que ser oxítona acentuada. A professora vai fazer aqui exemplos que são sugestões, tá? Se alguém colocou outra palavra mas elas são oxítonas acentuadas, também está correto, tá? Então, veja se tem acento na última sílaba e ela é a sílaba mais forte, a última sílaba da palavra, ok? Então, aqui, a professora vai colocar aqui, café, tá? Café, balão e sofá. Então, a professora colocou aí essas 3 palavrinhas, tá? Café, balão, sofá. Então, a última sílaba é a mais forte e tem acento, certo? Agora eu quero oxítonas não acentuadas. Então, ela também tem que ser a última sílaba mais forte, mas ela não pode ter acento. Então, vamos lá. Ó, funil, funil, anzol e varal. Lembra das palavrinhas que não tem acento? A professora deu uma dica aí bem legal, que era chamar a palavrinha. Então tá lá, ó, funil, anzol, varal. Então a minha última sílaba é a mais forte e ela não é acentuada. Então ela é uma oxítona não acentuada, certo? Próxima. 3 palavrinhas paroxítonas acentuadas. Paroxítonas são aquelas palavras em que a penúltima sílaba é a mais forte, é a sílaba tônica. Então, vamos lá, vou dar algum exemplo. E tem que ter acento. Então, ela tem que ter a penúltima sílaba mais forte e tem que ter acento. Então, vamos lá. Álbum, tá? Hífen e vírus. Então, lá, ó, a penúltima sílaba, a penúltima sílaba, a penúltima sílaba é a mais forte e tem acento. Então, ela é uma paroxítona acentuada. E agora eu quero também 3 palavrinhas paroxítonas, mas dessa vez eu não quero acentuada. Então, não acentuadas. Então, a penúltima sílaba tem que ser a mais forte, mas não pode ter acento. Então, vamos lá? Menino ou menina, tá? Cadeira e escola. Então, olha lá. Menino, cadeira, escola. Então, a penúltima sílaba é a mais forte e não tem acento. Certo? Então, se vocês escreveram outras palavrinhas, chame a palavrinha para ter certeza que é uma paroxítona, combinado? E agora, proparoxítonas. As proparoxítonas são aquelas em que a antepenúltima sílaba é a mais forte. E por que será que a professora não pediu aqui proparoxítonas acentuadas e não acentuadas? Quem sabe me responder? Isso mesmo. A professora não colocou acentuadas e nem não acentuadas, porque todas as proparoxítonas são acentuadas.
Então, ela tem acento, não tem exceção, tá? E aí, então, a professora colocou aí, ó, os exemplos. Então, olha lá. Relâmpago. Que mais? Espetáculo. E depois, matemática. Ah, professora, mas eu coloquei outras palavrinhas. Não tem problema, mas primeiro observa bem se ela se encaixa na regrinha de proparoxítona. Tem que ser a antepenúltima sílaba mais forte e com acento, tá? Se ela for a mais forte, a antepenúltima e com acento, vocês podem deixar que está correto. Combinado? E agora eu quero 3 palavras monossílabas. O que são palavras monossílabas? Palavrinhas que têm apenas uma sílaba. Então, olha lá. Paz, fé, chá. Essas são palavras monossílabas, certo? E agora dissílabas. Palavras dissílabas são palavras que têm 2 sílabas. Então, vamos lá. Mesa. O que mais? Boné. Anel. São palavras dissílabas, certo? E palavras trissílabas? São palavras que apresentam 3 sílabas. Então, vamos lá? Estojo, mochila, o que mais? Caneta. A professora colocou aí várias coisas referentes a estudo, né? Aí a você estudante. Então, estojo, mochila e caneta. E agora 3 palavrinhas polissílabas. Lembrando que são palavrinhas polissílabas. Palavras que apresentam 4 ou mais sílabas. Então, a palavra pode ter 5, 6, 7 sílabas. Ela sempre vai ser chamada, vai ser classificada como polissílaba. Então, vamos lá. Apontador. Geografia, já que a gente vai fazer aí também, né? Hoje, geografia. E pirâmide. Tá? Então, tem aí 3 palavrinhas polissílabas. Confere aí se vocês escreveram também. Tem que ter 4 sílabas ou mais, ok? E agora, palavrinhas que seja ditongo. Lembrando, ditongo, encontro de vogais. E essas vogais, elas têm que estar na mesma sílaba, tá? Então, é chamado de ditongo, encontro de vogais que se encontram na mesma sílaba. Então, por exemplo, cenoura, o que mais? Cadeira e chuveiro, tá? Se você escrever outra palavrinha, confere se as suas vogais, as 2 vogais, estão na mesma sílaba. No caso de cenoura, ficou aqui, ó, no. Cadeira, dei. Chuveiro, vei, tá? Então, o encontro das vogais aconteceu aqui, na mesma sílaba. Exercício 2. De acordo com o uso dos pronomes demonstrativos, forme frases. Então, vamos relembrar. Quando que eu uso esta? Então, eu uso esta, este, estas ou estes. Quando eu me refiro a alguma coisa que está perto de mim, que sou o falante. Então, é usado quando o ser ou a coisa do qual está se falando está perto do falante. Então, eu posso colocar assim. Esta casa está muito cheia. Então, porque eu estou falando da casa que está perto de mim que estou falando, ok? Então, lembrando aí quando que se usa esses pronomes demonstrativos, certo? Esse, o pronome esse, esses, essa e essas, ou isso, ele é usado quando a gente vai se referir a um ser ou uma coisa que está perto do ouvinte. Então, está perto do ouvinte, não está perto de mim que estou falando, está perto de a quem eu estou conversando. Então, está perto do ouvinte, tá? Então, a gente pode colocar assim, com esses, né?
esses meninos estão brigando. Então tá lá. Esses meninos estão brigando, ok? Então é quando eu tô falando e com certeza os meninos vão estar perto de com quem eu estou conversando, tá? E aquilo, aquela, aquele, eu uso para quando está longe. Está longe tanto de mim que estou falando, que sou falante, quanto do ouvinte, tá? Então ele está longe dos dois. Então eu posso colocar o quê? Naqui, aquilo. A gente pode colocar, vamos pensar aí juntos. O que é aquilo do outro lado da rua, né? O que é aquilo do outro lado? Vamos por assim. O que é aquilo do outro lado, né? Então, o que é aquilo do outro lado? Porque ele está longe de mim e está longe de quem está me ouvindo. Então, certo? Exercício 3. Agora vamos lá. O que são pronomes? Então, pronomes são palavras que substituem o nome, né? Então, são palavras que substituem o nome, ok? E aí nós vamos escrever, então, quais são os pronomes pessoais, do caso reto, no singular. Então, é eu, tu, ele ou ela, tá? Ele ou ela. E no plural, nós, vós, eles ou elas. Então, pronomes no singular, a primeira pessoa do singular eu, segunda pessoa do singular tu e terceira pessoa do singular ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós, segunda pessoa do plural, vós e terceira pessoa do plural, eles ou elas, certo? 5, exercício 5. Escreva 5 palavras grafadas. Grafadas são escritas com J. Então, a professora vai dar algumas sugestões, tá? Se você já escreveu, confere no dicionário se está correto, se realmente ele é com J ou G. Principalmente quando tem o G e o G, né? Que confunde bastante na escrita. O som é o mesmo, né? Então, confunde bastante com qual letra se escreve. Então, vamos lá? Então, com J, vou escrever aqui, ó. Jipe, jaca, jumento, são 5 palavrinhas, tá? Janela, joia. Então, tá lá. Jipe, jaca, jumento, janela e joia. Escrevi 5, certo? Com G, girafa, gema, mensagem, não precisa necessariamente começar, tá, pessoal? Lá, ó, tá, escreva 5 palavras grafadas. Não tá escrito assim, escreva 5 palavras que comecem. Então, a minha palavra pode começar, pode estar no meio, tá bom? No fim. Então, vamos lá? Relógio. Então, olha lá, girafa, gema, mensagem, relógio e geladeira. Ok? E aí, no exercício 6, pessoal, vai depender das palavrinhas que você escreveu aqui no exercício 5. Então, eu vou fazer só um exemplo, tá? Vocês, então, vão reescrever a palavrinha no exercício 6 e vocês vão separar as sílabas e vão classificar quanto ao número de sílaba. Como que eu vou escrever? A classificação vai ser monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Por exemplo, eu vou fazer só com a primeira palavrinha para vocês verem.
Então, eu coloquei lá, Jeep, que é a minha primeira palavrinha lá, ó, tá? Então, eu vou separar a sílaba, J, P. Quantas sílabas tem? 2. Se tem 2 sílabas, como que se chama? Dissílaba. Então, é isso que vocês vão fazer com cada uma das palavrinhas. Combinado? Certo? Então, vamos lá. Prosseguindo. Vamos lá para a geografia, ok? Então, vamos lá. Opa! Então, lá em geografia, nós temos lá o complete com as palavras, tá? Então, tá lá. Complete com as palavras do quadro. E dentro do quadro tem lá planícies, montanhas, planaltos, depressões. Então, vamos lá. Aqui, presta atenção. São grandes elevações naturais do terreno. São as montanhas, né? Então, montanhas são grandes elevações naturais do terreno, certo? Depois, tá lá, são relevos rebaixados em relação às áreas ao redor. Então, são as depressões. Então, depressões são relevos rebaixados, né, em relação à área ao seu redor, que nós vimos lá em geografia. E são relevos que apresentam formas irregulares, ondulações, são os planaltos. Então, são relevos que apresentam formas irregulares, né? Altos e baixos. Nós falamos também lá em geografia, na apostila. E sobrou, então, aí as planícies, que são relevos geralmente planos e de baixa altitude. Então, planícies, ok? Certo? Exercício 2, vamos lá. Exercício 2. Então, tá lá, relacione, tá? Climograma, tempo e clima. Então, o que é climograma? Climograma é o gráfico. Então, é aqui, ó, letra A. É o gráfico que reúne informações sobre a temperatura e chuvas. Tempo é o estado momentâneo do ar em determinado lugar. Lembra que nós falamos que o tempo ele muda constantemente. A gente pode acordar de manhã e tá frio, daqui a pouco tá calor, daqui a pouco tá chovendo, daqui a pouco para chuva, daqui a pouco tá ensolarado. Então ele muda constantemente. Ele muda a todo instante. Esse é o tempo. E o clima, então, letra C, é a sucessão de tempos atmosféricos, é essa sucessão, essa sequência de mudanças de tempo, tá? Ao longo de anos. Então, para se chegar a um clima, se estuda muitos e muitos anos o tempo para se chegar à definição de um clima da região ou do local que está sendo estudado, certo? 3. Escreva o nome dos elementos que compõem um rio. Então, vamos lá, vamos começar. Nascente. Então, a nascente. O que é a nascente? Local onde surgem os rios, tá? Então, é para escrever o nome dos elementos e a sua definição, que é curso. Opa! A professora trocou as letrinhas aqui. Curso. O que é o curso? É o caminho, que é também chamado de leito, né? É o caminho que um rio percorre, o caminho que ele faz, né? Depois, afluentes. Afluentes. Então, afluentes são rios menores, tá? Que desaguam no rio principal. Então, esses são os afluentes. Margem. Olha lá, margem. É a superfície terrestre que fica de um lado
e de outro do rio, que fica de um lado e de outro do rio. E foz é o local, né, em que um rio deságua em outro rio, lago ou mar. Então, aí estão os elementos que compõem um rio. Ah, professor, e os meandros, eu posso colocar? Ele não é um elemento que compõe um rio, necessariamente, mas se você colocou, não tem problema. Os meandros são as curvas que ele faz durante o seu curso, né? Então, quem colocou não tem problema, mas também não tem necessidade, certo? Então, vamos lá. Continuando, tá? Em nosso país, há diferentes tipos de climas. Então, quais são eles? Então, vamos lá. Peraí, pessoal, a gente já continua. A professora só vai dar uma atendida aqui, que tem gente tocando interfone, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Agora a professora vai continuar, então. Vamos lá, tá bom? Então, olha lá. Exercício 4, tá? Em nosso país, há diferentes tipos de climas. Quais são eles? Então, vamos escrever. Nós temos lá o clima equatorial, tá? Clima equatorial, semi-úmido. Aqui, pessoal, perdão, é tudo junto, tá? A professora colocou vírgula, mas não tem vírgula. Então, é o clima equatorial semi-úmido, tá? O clima equatorial úmido, então eu tenho semi-úmido e eu tenho o úmido. O clima tropical, certo? O clima tropical semi-árido também. O clima, olha lá, o clima subtropical, certo? O clima tropical e o clima tropical de altitude, ok? Então, são esses climas aí. Esses são os climas, os principais aqui no nosso país, no Brasil. O clima equatorial semiúmido, tá? O clima equatorial úmido, o clima tropical semiárido, o clima subtropical, o clima tropical e o clima tropical de altitude, certo? Continuando. Exercício 5. Vamos lá. Cite algumas formas de aproveitamento dos rios. Então, além de ser fonte de abastecimento de água e produção de energia elétrica, lembra que a professora sempre falava para vocês, quando a gente estava estudando na apostila, que a principal utilidade é essa, abastecimento de água e produção de energia elétrica. Aí depois vem as outras formas de aproveitamento, né? Então, além de ser fonte de abastecimento de água e produção de energia elétrica, então vamos lá. Os rios nos permitem pescar, navegar, brincar, né? Brincar e etc. Né? Por quê? Porque nós temos ainda aí como meio de transporte, então ele também, além de navegar, como no sentido de como meio de transporte, né? Para carregar pessoas, para transportar pessoas, para transportar produtos, né? Então vamos lá. Exercício 6.
Deixa a professora subir aqui. O que é bacia hidrográfica? Então, bacia hidrográfica é uma área, né, drenada por um rio principal e seus afluentes, tá? E aí tá falando qual é predominante na sua unidade federativa. Então, a minha unidade federativa, qual que é? A nossa, né? Na verdade, Paraná. Então, nós vamos colocar aqui no Paraná, qual é a bacia hidrográfica predominante? É a bacia hidrográfica do Rio da Prata. Então, tá aí, pessoal. Então, bacia hidrográfica é como se fosse um conjunto de rios, na verdade, o rio principal e os seus afluentes, certo? Então, é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. No Paraná, que é a nossa unidade federativa, a bacia hidrográfica predominante, né, é a bacia hidrográfica do Rio da Prata, né? Bacia hidrográfica do Rio da Prata. E o exercício 7, vocês vão completar com as capitais. Então, vamos lá. Qual é a capital do Rio Grande do Sul? Vamos lá? Porto Alegre, certo? Mato Grosso, cuidado para não confundir Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Cuiabá, tá? Tocantins, Palmas. Bahia, Salvador. Vamos lá. Paraná, nossa unidade federativa. Curitiba. São Paulo. São Paulo, né? São Paulo, São Paulo. Mato Grosso do Sul. Campo Grande. Opa. Campo Grande. Rio Grande do Norte. Facinho essa, uma palavrinha curtinha, hein? Natal. Espírito Santo. Vitória. Vamos lá? Pernambuco. E agora? Recife. Amazonas. Manaus, né? Manaus. Rondônia. Porto Velho. Então, não vão confundir aí com Porto Alegre, tá? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Piauí. Teresina aí com S. E Amapá, Macapá. Ok? Então, vejam aí com bastante atenção, tá bom? E o exercício 8, para finalizar, nós temos por que o Brasil é considerado um país tropical. Então, vamos lá? Por que ele é um país tropical? A maior parte do seu território, né, está localizada entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio, tá? Na zona tropical. Lembra das nossas zonas climáticas que fica aí entre a linha do Equador e os trópicos, né? Trópico de Câncer para o norte, trópico de Capricórnio para o sul. Então, a maior parte do nosso país está localizada entre a linha do Equador e o trópico de Capricórnio, na zona tropical, que fica no hemisfério sul. Por isso que nós estamos localizados no hemisfério sul, ok? E essa região, ela recebe a maior parte da incidência dos raios solares e tem temperatura
temperaturas elevadas. Então, está aí. Por que que o nosso país é considerado, então, um país tropical? Porque além dele estar, pelo fato dele estar localizado justamente, praticamente a sua maior parte do território entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, ele está na zona tropical, que é a zona mais quente, né, nas nossas zonas climáticas aí, e essa região recebe a maior incidência, é onde recebe mais forte os raios solares. Então, por isso que se torna bem, bem quente. E por isso ele é considerado um país totalmente tropical. Então é isso aí, pessoal. Façam com bastante atenção. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês, façam com capricho na letra, tá bom? Para que fique bem bonito aí e prestem bastante atenção. Se precisar, pausem o vídeo, faça aí com bastante concentração, né? Não fica aí, tipo, eu vou só ver rapidinho, vou copiar. Não, estuda, tá? Façam e vão estudando, ok? Vão revisando se realmente vocês sabem, certo? Combinado? E agora nós vamos então para a nossa atividade avaliativa 4, que também de português e geografia, tá?